Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana. E no vídeo de hoje eu conto a história para vocês do Valentiniano III, que foi aí mais um imperador menino, mais um imperador manipulado, será? E o último imperador da dinastia Teodosiana e o fim das dinastias romanas, mas ainda não encerra a história de Roma por aqui. Mas antes de eu começar a contar essa história, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais o canal aqui a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Aqui eu trago um conteúdo de história antiga. É só vocês darem uma olhada aí nas playlists. Tem a playlist de vídeos especiais, que são os vídeos especiais das metas de inscritos. A cada meta de inscrito batida eu trago um vídeo especial para vocês. O mais legal é que vocês podem ajudar aí dando sugestões. E aí a gente acaba trazendo aí mais vídeos para vocês com mais conteúdo, a cada gente nova. Então se inscreve aí que vale a pena. E também tem aqui a nossa saga romana, onde eu trago a história de Roma desde a sua fundação, passando ali por todos os imperadores, dissecando todos eles, como faremos aqui hoje. Então se liga aí, vídeos todas as quartas às 19 horas e sábado às 13 horas. Então se você não for notificado pelo YouTube, me segue lá no Instagram, @zelota, onde lá eu publico as capas dos vídeos, vocês ficam sabendo quando sai vídeo. Se não tiver, eu aviso. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, que eu trago uma breve análise, um apêndice aqui dos vídeos que eu trago aqui no YouTube, beleza? E também aqui sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo. Então vamos embora começar aqui o vídeo com Valentiniano III. Ele que governou Roma de 425 a 455, trazendo o tempo total aí, desde aquela época em que ele assumiu ali ainda criança, até o final do seu império. Então vamos lá, Flávio Placídio Valentiniano, que nasceu no dia 2 de julho de 419 em Ravenna, que era a capital do Império Romano do Ocidente. Ele era filho do Constâncio III e da Gala Placídia, que era a irmã do Honório, o seu antecessor. Foi nomeado imperador em 425, após a morte do João, que era usurpador. Eu contei essa história aí no vídeo anterior, a segunda parte do vídeo do Honório. Então se você não assistiu aquele vídeo, dá uma chegada lá, card aqui em cima, depois você volta para cá. E aí, após a queda desse imperador usurpador, que era o João, ele foi nomeado, no caso Valentiniano III, vai ser nomeado pelo Teodósio II como o imperador do Ocidente, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. E o Teodósio II, além de nomear o Valentiniano III como imperador do Ocidente, ele também arranjou um casamento do menino ainda, Valentiniano III, com a sua filha, a Eudóxia, que também era muito criança, a Licínia Eudóxia, mesmo eles sendo crianças. E esse casamento seria a junção das duas casas da dinastia Teodosiana, o lado do Ocidente com o lado do Oriente. Então, o início do império dele vai ser, obviamente, um período regencial, que terá como governante a sua mãe Placídia, que vai ser regente do seu império de 425 até 437. Então esse império, o governo, o período em que o Valentiniano III foi imperador, vai ser marcado por muitas invasões e muitas perdas de território para os romanos. Então nós teremos ali a invasão das tribos bárbaras, que vai ser um período em que o Império Romano vai começar a ser desmembrado com a chegada dos vândalos, os suevos e os alanos, que vão invadir a Espanha. Os visigodos vão tomar o sul da Gália e os bagaudas vão dominar ali o noroeste da Gália. Então os visigodos, eles estavam na Espanha, eles que já rodaram ali boa parte do império, desde saíram da Trácia, chegaram ali na Itália, dominaram Roma, saquearam, depois foram para a Gália. Depois foram para a Espanha, começaram fazendo essa viagem aí, para onde eles passavam, saíam saqueando tudo. Então eles saem de lá, da Gália,
onde estavam na verdade da Espanha, onde eles estavam na Espanha, e vão para um outro lugar para explorar, um lugar bastante rico também, foram para a África. E ali foi um problema muito sério, né? Já que a África é que fornecia os grãos para Roma, era o principal fornecedor de grãos para Roma. E no caso do Egito, o Egito pertencia a Constantinopla, então estava ligado ao Império do Oriente. E aí os romanos, eles ficaram praticamente sem exército na época de Honório, quando Honório foi imperador. Muitos romanos, genuínos romanos, morreram e o exército romano ficou totalmente ali desfalcado. Então os romanos, eles dependiam desses bárbaros aliados, ou como eram chamados de federados, que eram na verdade mercenários. Eles faziam aqueles acordos em troca de ouro, de suprimentos, de algum tipo de benefício, né? Não era uma coisa que os caras faziam por amizade, claro. E aí esses bárbaros, os chefes, líderes dessas tribos, eles almejavam se tornar ali o mestre das forças armadas, os comandantes da força armada, pensando ali nos recursos que Roma tinha. Apesar de todos os problemas que Roma passava, com tantas invasões bárbaras, e agora a galera não estava só chegando nas fronteiras e sendo barrada, não, os caras invadiam, estavam tomando territórios romanos, ainda tinha muito recurso. E aí era difícil aparecer algum nome grande, né? Esse período entre 400 e 450, como a gente teve ali o Estilicão, que foi um cara muito importante, né? Que era um meio romano, meio bárbaro. Eu contei a história dele, que ainda era um cara muito patriota. E também, como tivemos ali no Rio do Honório o Constâncio III, né? O Estilicão foi na época do Graciano. E aí a gente vai ter aí pouquíssimos nomes como esses, né? Então esses bárbaros acabavam sendo ali anexados ao exército romano através desses acordos para poder lutar por Roma contra outros bárbaros. E aí tinha também esse outro nome agora forte, que era o cara do momento, que era o Aécio. Para quem não se recorda, no vídeo anterior que eu contei a história do Teodósio II, ele esteve envolvido naquela batalha do João, né? Do usurpador João. E ele tinha aquela questão de amizade com os hunos e tal, ele foi buscar os reforços hunos para ajudarem lá o João, mas chegando lá a guerra tinha acabado, e aí os hunos receberam aqueles presentes, né? Ficaram extorquindo os romanos, e o Aécio acabou ganhando ali, através daquele acordo, um cargo como comandante do posto na Gália. E ele vai se tornar o cara do momento aqui, nesse vídeo de hoje. Então ele tinha essa amizade, né, com os hunos, né, como ele viveu ali como refém dos vândalos na época do Alarico I, depois o Alarico passou ele para os hunos. Então ele passou muito tempo ali convivendo com os hunos, tinha essa excelente relação com os hunos e sabia a questão de estratégias e tudo mais. Então sempre que ele precisava, ele chamava os caras e os caras atendiam. E aí ele tinha esse apoio dos hunos para conseguir ali proteger as fronteiras, né? Ele estava no comando da Gália, então ele tinha como função proteger as fronteiras do Danúbio e do Reno para evitar que outras civilizações bárbaras invadissem Roma. Então ele tinha um posto, né, como eu comentei, na Gália, como comandante e o chefe do exército que estava estacionado na Gália, que na verdade era praticamente formado por bárbaros. E ele tinha um rival que se chamava Bonifácio, e esse Bonifácio ele era o predileto da imperatriz Placídia, que estava governando como regente, né, a mãe do Valentiniano III. E aí os dois acabam entrando em combate, porque ambos estavam disputando aquela vaga de ser o chefe do exército do Império Romano. E aí vai acontecer uma batalha, né, que é a Batalha de Rimini, que vai acontecer em 432. E essa batalha, o Aécio foi derrotado pelo Bonifácio, mas o Bonifácio acabou morrendo depois de ter sofrido aí ferimentos nessa batalha. E o Aécio correu ali para pedir ajuda aos hunos,
depois de ter sofrido essa derrota, e ele junta aquele exército uno enorme e chega lá para convencer a Placídia de que ele era o cara ideal para ficar com o posto. Ele traz aquela horda de uns nas portas de Ravenna, que era a sede do Império, e aí ela não tinha saída, né? Você ter que aceitar que o Aécio se tornasse ali o chefe do exército. E aí acontece, durante essa situação, dessa guerra interna entre esses dois pretendentes a esse cargo de chefe do exército, de que os vândalos eles aproveitam essa disputa interna e chegam lá na África. Chegando lá na África, que era esse principal distribuidor de grãos, fornecedor de grãos, ele também de tributos, além do mais, era a terra que tinha ali, os senadores romanos tinham muitas terras na África, nas províncias africanas. E aí o Aécio ele teve que utilizar de uma estratégia que é considerada por historiadores, até alguns militares, de ter sido muito inteligente, que foi o seguinte: ele não mandou ninguém para a África para resolver aquele problema, ele deixou os vândalos lá. Ele pegou e pensou: eu vou tentar recuperar a Gália, que apesar de ter sido devastada por todos os bárbaros que haviam invadido e saqueado, ainda era uma das províncias mais ricas do Império Romano, talvez até a mais rica do Império Romano do Ocidente até aquele momento. Então ele, com aquele exército dele de hunos, ele conseguiu derrotar os burgúndios e os bálgadas que estavam na Gália. E aí ele vai ter também uma luta contra os visigodos, na verdade várias batalhas contra os visigodos, e vai ter aquelas lutas, ele vai ter vitórias, vai ter derrotas, e aí ele acaba fazendo um acordo com os visigodos de fazer uma delimitação da área onde os visigodos ficariam. Então ali seria uma nova fronteira, essa parte pertenceria a vocês, vocês ficam aqui e aqui pertence a Roma. Então foi feito esse acordo, porque ele não tinha, né, também como subjugar as outras tribos bárbaras, porque ele não tinha efetivo militar para aquilo ali. Então o que é que ele fez? Ele fez um acordo com outras tribos que ele havia derrotado, de fazer um assentamento, aquela mesma coisa que foi feita na Trácia com os visigodos. Então pegou aquele pessoal, deixou eles assentados lá na Gália, e que eles teriam que proteger as suas terras de outros povos bárbaros, para que esses outros povos que fossem potencialmente perigosos para os romanos não atravessassem a fronteira. Então foi uma forma deles darem ali terras para esses bárbaros utilizarem, produzirem e protegerem as suas terras contra outros bárbaros. Então a estratégia era essa: você não está protegendo a fronteira de Roma, você está protegendo as suas terras. Então aqui é seu, então você tem que proteger aqui para que outros não invadam. Então essa foi uma estratégia considerada muito inteligente. Mas o Senado não gostou dessa estratégia e achava que Roma tinha que lutar pelos seus territórios, custe o que custasse, né? Então tinha que defender a Itália, a Península Itálica. E aí teremos, durante essa época, que o Aécio se torna o homem mais poderoso do Ocidente, e vai ser nesse período de 433 a 450, a ascensão de Átila. Átila ele havia se tornado o rei dos hunos, o flagelo de Deus, em 435. Mas aí ele resolve invadir o lado romano do Ocidente, depois que ele bateu de um lado, foi para o outro, chegou a Constantinopla, voltou na época do Teodoro II, e aí ele resolve invadir a Itália com um pretexto bem estranho. Na verdade aconteceu o seguinte, foi uma coisa bem inusitada. A irmã do Valentiniano II, terceiro, aliás, Valentiniano II morreu, se matou. Valentiniano III, a Honória, né, que tem o mesmo nome, em homenagem ao Honório, ela estava numa situação de um casamento forçado com um membro do Senado romano. Claro que ela não gostava do cara.
E ela tinha uma paixão por um cara que era considerado um mordomo. E ela acabou engravidando desse mordomo, fazia parte ali dos funcionários da corte. E aí foi descoberto que ela estava grávida e ela não queria casar com o cara com quem ela queria casar. E aí ela manda ela acaba sendo presa, e ela manda uma carta pedindo ajuda, e junto com a carta ia um anel de ouro pedindo ajuda para Átila. E aí o Átila, ele recebe essa carta com esse anel, então ele passou a considerar a Honória como a sua noiva. Então ela era a noiva dele, então ele foi até Roma exigir o dote da moça, que seria o que? Metade do lado oriental do império, que pertenceria a ela, já que ela era irmã do imperador. E aí foi um pretexto, né? Meio louco, mas era só um pretextozinho que ele queria para invadir Roma. Na verdade, ele invadiu de qualquer jeito, na minha opinião. E aí os hunos, como ele não foi atendido, obviamente, os hunos atacaram com tudo. E aí eles chegaram em Roma e junto com eles algumas tribos bárbaras que estavam ali como vassalos dos hunos. E aí eles chegam lá e atacam as cidades. Eu vou colocar um mapinha aí para vocês darem uma olhada com essas cidades todas que os hunos invadiram na Gália. Então eles vão chegar na Gália e vão atacar Metz, Reims, Mogúncia, Estrasburgo, Colônia, Worms e Thier. Vão ser saqueadas e incendiadas. Então dá para vocês verem aí nesse mapa aí as cidadezinhas aí queimadas foram as cidades que os hunos atacaram. E aí sobrou para quem? Para o Aécio resolver esse problema também. Então ele consegue reunir algumas tropas, né? E fez uma aliança também com os visigodos, os francos e os alanos. E com ele também um pequeno contingente ainda de romanos que ainda faziam parte do exército, que era uma minoria. E ele chegou em Orleans, que era uma cidade que o Átila estava sitiando. E aí quando o Aécio chega com aquela tropa de francos, visigodos e etc, e os alanos, aí o Átila ele resolve ir para uma batalha em campo aberto. E ele sai de lá e vai até Chalons, em Champagne. E aí vai acontecer essa batalha, que é conhecida como a Batalha de Chalons, que aconteceu no dia 20 de junho de 451. E aí os visigodos e os alanos, eles conseguem segurar ali boa parte do exército dos hunos. E aí os romanos, eles tinham ficado em uma outra posição, que seria uma parte mais elevada do terreno. Aí como Átila viu que a coisa não estava fácil, que ele iria acabar sendo derrotado naquela batalha, ele bateu em retirada. E ele foge de uma forma estratégica, evitando que nenhum daqueles bárbaros o perseguissem e soubessem onde ele estaria escondido. E essa foi considerada a maior vitória da carreira do Aécio, um momento sublime da carreira dele como chefe do exército romano. E alguns historiadores dizem que chegou até a ser um exagero, porque o Átila vai vir a morrer 2 anos depois disso aí. Mas eu vou contar aqui um pouquinho mais na frente. E aí o historiador romano-bizantino, chamado Procópio, ele se referiu o Aécio como o último dos romanos, né? O último dos romanos genuínos. Realmente pode ter sido, né? Porque na sequência aqui o negócio vai ficar feio. E aí essa alegria do Aécio, ela vai durar pouco, porque o Átila ele retorna no ano seguinte. E aí dessa vez ele invadiu a Itália, ele devastou a Aquileia do mapa, chegou forte lá. E aí o Valentiniano III, ele estava lá em Ravenna, estava protegido, tinha aquele pântano que rodeava a cidade e deixava ele lá protegido. Mas de lá ele viu as hordas de hunos chegarem até a Itália e sem poder fazer nada para evitar aquele ataque. O Átila praticamente destruiu o Império Romano. Só que aí
aconteceram duas situações que são até discutidas. Primeiro que o Valentiniano III, ele não tinha para quem apelar, apelou para o Papa, né? O Papa Leão, que foi conversar com Átila. E aí teve até uma comitiva que foi enviada, e ele foi lá falar alguma coisa com Átila no ataque, aqui só tem crianças, mulheres, enfim, contou alguma coisa. Mas isso não era pretexto nenhum, não seria nenhum motivo para que o Átila deixasse de atacar. Ele ia realmente para detonar geral. Só que aí tinha uma situação que estava acontecendo na Península Itálica, que era mais um surto de peste, mais uma peste bubônica que estava acontecendo lá na Península Itálica, como aconteceu lá na época do Marco Aurélio, do Trajano. E aí o Átila, ele acaba indo embora, ele volta para onde ele estava, né? Ele retorna lá mais para o lado da Ásia Menor, e aí ele acabou vindo a falecer um ano depois. Ele estava se casando numa festa, durante a festa de seu casamento com a sua esposa, sua segunda esposa, enfim, é que ele pode ter se casado antes ou ter considerado que a Honória teria sido esposa dele, mas não foi, nunca foi. E ele acabou morrendo sufocado com o próprio sangue. Ele teve uma hemorragia nasal. Pode ter sido aí algum tipo de sintoma dessa peste que tenha vindo ali a atacá-lo, a se proliferar, a se manifestar, no caso, ali um ano depois. Agora tem um detalhe a respeito dos hunos, que eu tenho que abrir um parêntese aqui para falar, que é o seguinte: a história dos hunos, ela é contada pelos romanos. Então é mais um problema de outras civilizações que eu já contei aqui nos vídeos especiais, como por exemplo os sármatas, que a sua história não era contada pelo seu povo, né? Eles não registravam, não escreviam a respeito da sua história. Então essas histórias eram contadas pelos inimigos. Então muitas coisas que falavam sobre o Átila, da forma como ele tratava prisioneiros, inimigos, essas coisas podem ter sido um exagero dos romanos. Agora existe aí tem um documentário que eu recomendo vocês assistirem, que é um documentário que se chama Ícones do Mau Comportamento, que conta a história de vários nomes, alguns até imperadores que eu falei aqui, como o Calígula, ou o ditador vitalício Júlio César, que fala que os hunos eram considerados pelos romanos asquerosos e feios. E foi descoberto até, né, uma arqueóloga fazendo escavações em túmulos dos hunos, que eles tinham realmente uma aparência muito feia, porque eles tinham uma anomalia na cabeça, e o crânio deles eles tinham uma testa um pouco achatada, e o crânio deles, aqui na parte da nuca, ela tinha uma elevação aqui, uma coisa muito estranha, e aquilo era feito pelas mães nos bebês, enrolavam uma faixa na cabeça deles, e aí fazia com que a cabeça deles ficasse com aquele formato para dar uma aparência mais agressiva, uma coisa a ser temida. Mas pelo menos nesse ponto dos hunos serem feios, não teria sido exagero dos historiadores romanos. Bom, aí chegamos agora ao ponto, seria a glória do Aécio. Então ele tem uma versão que conta que ele chegou a casar o filho dele, Gaudêncio, com a filha do Valentiniano II. Ele tinha casado, né, com a Eudóxia, e a filha dele, Eudóxia, né, que era a filha mais velha, ele conseguiu casar, né, o Aécio conseguiu casar o filho dele, Gaudêncio, com a imperatriz Eudóxia. E aí com isso acabou entrando na família imperial, colocando ali até o filho dele numa situação que ele poderia ser o sucessor do Valentiniano III, né, já que ele tinha tido duas filhas, né, que é a Eudóxia e a Placídia, né, homenagem às avós maternas e paternas do Valentiniano III. E aí ele estava tudo muito bem, até que surge um daqueles invejosos e ambiciosos, como sempre tem aqui na nossa saga romana. E esse nome é o do Petrônio Máximo. Ele era um senador romano, um cara
que tinha muito poder, muita influência e que estava se sentindo muito invejado com essa ascensão do Aécio, com essa posição que o Aécio estava tendo ali dentro do Império como o cara mais importante de Roma. Então ele acabou envenenando ali a cabeça do Valentiniano III contra o Aécio, começou a jogar ideias e tal. Então o Aécio, ele estava com seu prestígio abalado com o Senado romano depois daquela invasão dos hunos na Itália, né? E ali a coisa ficou um pouco complicada para ele com o Senado. E aí o Petrônio Máximo, ele vai se aliar com o secretário pessoal do Valentiniano III, que era um eunuco chamado Heráclito. Sempre tem que ter um eunuco no meio conspirando, né? Lembram de vários lá do Game of Thrones? Eu sempre lembro disso porque, enfim, acho que muita gente aqui assistiu essa série. E aí, nessas histórias aqui também da saga romana, sempre tem um eunuco aqui, conspirador. E aí eles começaram a persuadir, né? Persuadiram o Valentiniano III de que o Aécio estava pretendendo matá-lo e tomar o trono para ele, né? Ou no caso, o seu filho ficasse no trono. E aí o Valentiniano começa a acreditar naquela história. E aí eles convencem o Valentiniano a marcar uma reunião com Aécio, né? E essa reunião seria no palácio, né? Com a presença do Valentiniano III. Então seria com a presença do Valentiniano III nessa reunião, os guarda-costas do Aécio, ele tinha os guarda-costas hunos, né? Aqueles que ainda estavam com ele lá, porque tinha, depois do Átila a coisa tinha mudado, né? E aí eles não estariam presentes, então seria mais fácil se livrar do Aécio. E aí essa reunião foi marcada, né? E aconteceu aí em setembro de 354. E aí o Aécio, ele começa a fazer um relatório, né? A contar, né? Apresentar o relatório dele, contando como estavam as coisas no Império. E naquele momento o Valentiniano III aponta para ele acusando de ser um traidor. E o Aécio ficou surpreso com aquela coisa. E logo em seguida o Valentiniano III pula em cima dele, junto com o eunuco Heráclito, e o desfere um golpe de espada. E com isso o Aécio acaba morrendo naquela luta. Foi uma luta até fácil, já que eram 2 contra 1. O Valentiniano tinha 34 anos, o Aécio já era um homem de 64 anos. E ali foi uma luta fácil para o imperador, que matou o cara que era o cara mais importante do império dele, graças a toda a articulação ali do Petrônio Máximo. E aí, dias depois desse assassinato acontecer, o Valentiniano estava comentando ali com seus funcionários, seus cortesões ali, que ele tinha feito muito bem em ter matado o Aécio, que era um traidor, iria tomar o seu trono. E aí, sabiamente, um desses funcionários do Aécio, ele disse o seguinte, dizem também que poderia ter sido um ministro. Ele disse o seguinte: se foi bom ou ruim, eu não sei, mas o que eu sei é que Vossa Majestade cortou a vossa mão direita com a vossa esquerda. Teria feito ali uma grande besteira, um grande erro. E aí o Petrônio, bastante ambicioso, ele já tinha articulado aquela coisa, tinha matado o Aécio, organizou ali todo o esquema, chegou para os guarda-costas do Aécio e disse para eles: vocês têm que se vingar, vocês têm que vingar aí o seu amado patrão. E aí ele ainda prometeu uma premiação para que esses guarda-costas matassem o imperador Valentiniano III. E aí, com essa recompensa e com aquela vontade de se vingar, em 16 de março de 455, Valentiniano III estava praticando arco e flecha, como ele fazia de costume, acompanhado do eunuco Heráclito. E aí chegam esses 2 bárbaros, que eram guarda-costas do Valentiniano III agora, e o atacam.
acabam matando o imperador e também o eunuco Heráclito. E assim terminou a dinastia teodosiana com a morte do Valentiniano III. Né? E naquele mesmo ano, Roma vai acabar sofrendo aí um saque terrível parte dos vândalos. E claro que o homem quem seria o cara que iria assumir agora o império? Claro, Petrônio Máximo armou tudo para ficar com o trono, como toda a conspiração que acontece aqui na nossa saga romana. Bom, e Valentiniano II, como eu mencionei, ele teve duas filhas, né, que foi a Eudócia, homenagem à avó materna, e a Placídia, né, que seria homenagem à avó paterna aí das meninas. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei voltando no sábado, trazendo mais uma civilização aí do vídeo especial da meta de 500 inscritos. Mais uma vez agradeço a todos que têm se inscrito no canal e tem me deixado muito motivado, muito feliz a estar trazendo vídeo para vocês. Cada meta de inscrito aqui, mais vídeos, mais civilizações. Então, cada sábado aí tá tendo aí civilização que a galera tem chegado junto aí, tem se inscrito. Então, se você não se inscreveu até agora, se inscreve aí e tem muito conteúdo aqui. Beleza? Então estarei avisando a vocês lá no Instagram qual a civilização que estarei trazendo. E acredito que amanhã ou no mais tardar na sexta-feira estarei postando mais um vídeo lá no Curta com Zelota lá no Instagram. Também sai lá no Facebook esse vídeo. Então, se você também acompanha pelo Facebook, tem o link aí embaixo na descrição, esqueci de falar isso. E na próxima quarta, na quarta da semana que vem, estaremos voltando para o Oriente com a história do Marciano, que assumiu lá no lugar do Teodósio II. Continuaremos com o nosso ping-pong aqui na nossa saga romana. Beleza? Então, um abraço do Zelota, até sábado. Falou, pessoal!